Afinal, o que pode e o que não pode consumir durante o programa Whole30? Fica aqui que nesse vídeo eu vou te explicar todas as regras e recomendações para você começar o programa Whole30. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos começar falando com o que não pode consumir durante o programa Whole30? 1. Açúcar de qualquer forma. E aqui você precisa ficar atento que não pode nenhum tipo de açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, mas também não pode nenhum tipo de adoçante, mel, melado, agave, nenhum tipo de xarope. Então aqui você precisa ficar atento à lista de ingredientes, porque às vezes tem várias coisas que tem açúcar e a gente nem sabe. E vou falar pra vocês que tem muito bacon por aí que tem açúcar nos ingredientes. Então, fique sempre atento à lista de ingredientes caso você compre algo que venha numa embalagem. 2. Nenhum tipo de álcool. Então aqui, obviamente, não pode cerveja, vinho, whisky, nenhum tipo de destilado. 3. Nenhum tipo de grão com ou sem glúten. Então aqui você não pode consumir arroz, milho, cevada, aveia. Mesmo que não contenha glúten como o arroz, você precisa eliminar durante esses 30 dias. E aqui também eu já vou estender para a parte das farinhas. Então, naturalmente, você não pode consumir nada que tenha farinha de trigo, não pode consumir também farinha de arroz, que às vezes é bem comum, farinha de arroz, farinha de aveia, em preparos mais fitness. Mas você não pode consumir nada que vá esse tipo de farinha no programa Whole30. 4. Não pode comer nenhum tipo de leguminosa. Feijão, grão de bico, lentilha. E aqui entra também o amendoim. Então não pode comer a famosa pasta de amendoim durante os 30 dias do programa Whole30. E por último, 5. Não pode consumir nenhum tipo de laticínio. Então o seu leite, queijo, manteiga vai ter que ficar de fora durante esses 30 dias. Como quase tudo na vida, existem algumas exceções à regra. Então vou começar com a manteiga ghee. A manteiga ghee entra como um laticínio, mas quando a gente faz essa manteiga clarificada, a gente está tirando a proteína do leite. Então a manteiga ghee é permitida durante o Whole30. 2 leguminosas são permitidas, que é a vagem e a ervilha. Essa introdução foi feita recentemente. Caso você leia o livro do Whole30, talvez você não encontre lá que pode comer isso. Você pode consumir vinagre e extratos com álcool. Então pode consumir sim vinagre de vinho tinto. Pode consumir também aquele extrato de baunilha que muitas vezes foi feito num pouquinho de vodka. Porque são pequenas gotinhas ou só para temperar uma salada que você vai utilizar. Claro, você não vai tomar um balde de vinagre. Então tá permitido sim durante os 30 dias do programa Whole30. Lembra que eu falei lá que você não pode consumir nenhum tipo de farinha? Tá, mas existem 3 tipos de farinha que você pode consumir. Quais são essas farinhas? Farinha de amêndoa, farinha de coco e tapioca. Mas aqui existe um ponto bem importante. Essas farinhas vão ser utilizadas apenas como espessantes nas tuas receitas. Por exemplo, vai fazer uma manteiga de carne e viu que precisa de um pouquinho de farinha para dar uma liga. Pode colocar ali umas 2 colheres de farinha de amêndoa, tá tudo bem. Além dessas listas de coisas que você não pode consumir, existem outras 3 regrinhas do programa Whole30 que são bem importantes. Vou começar com a primeira. São 30 dias que você precisa cortar esses alimentos da tua refeição no dia a dia. Caso você, no meio do programa, lá pelo 12º dia, ficou desesperado e resolveu consumir só um pouquinho de chocolate depois do almoço porque acha que não vai ter problema, você precisa zerar o seu cronômetro e começar o programa Whole30 tudo de novo. Não existe escorregadas durante o programa Whole30. Ou você segue ou você não segue. E eu acho essa regra muito boa porque realmente a gente pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de comer alguma coisa. Porque de alguma forma você pensa que vai perder os dias anteriores. E realmente você acaba perdendo. Então é uma regra bem importante. Não existe deslizes, exceções durante o programa Whole30. Caso você fique na dúvida se algum alimento pode ou não pode comer, eu já vou te dizer, não come. Nesse livro aqui, o Tudo Começa com a Comida, que é o livro que eles explicam toda a ciência por trás do programa Whole30, eles explicam o porquê que são exatos 30 dias. Então, se você quiser saber, eu recomendo realmente a leitura desse livro, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, basicamente, são os 30 dias que o seu corpo vai precisar para ver os benefícios de retirar esses alimentos.
A segunda regra bem importante é que você também não pode subir na balança durante os 30 dias do programa Whole30. Como eu já disse, o programa Whole30 não é sobre emagrecimento. E outra coisa também que não é sobre emagrecimento é de fato ficar subindo na balança todos os dias. Então a única recomendação que eu faço é que antes de começar o programa, você pode se pesar e inclusive recomendo que o faça e que anote as suas medidas. Também recomendo, caso se possível, você faça uma bioimpedância para entender de fato do seu peso, o que você tem de massa magra e o que você tem de gordura. Já teve uma vez durante o programa Whole30 que eu fiz isso e eu vi que eu perdi muita gordura e acabei ganhando até massa magra. Então isso é uma coisa bem legal de ver, que só se pesando você não vai ter essa informação. Então se pese, tire suas medidas porque você vai ver diferença. Mas durante os 30 dias não pode pisar na balança e também não pode se medir. E aí, por último, a terceira regra é que você não pode consumir nada de confeitaria. Tá, mas não é meio óbvio? Eu não posso comer açúcar, não posso comer farinha de trigo, enfim. Sim, gente, mas hoje existem várias receitinhas, que inclusive eu consumo bastante, que são feitas com ingredientes que você pode consumir no programa Whole30, mas que durante o programa você não pode fazer. Por exemplo, a famosa panqueca de banana e ovo. Eu como isso quase todos os dias no meu café da manhã, mas durante o programa Whole30 você não pode fazer nenhum tipo de receita de confeitaria, nenhum tipo de doce, muffin, enfim. Algo que remeta a esse tipo de alimento, mesmo que os ingredientes dessa receita sejam permitidos pelo programa Whole30. Porque a ideia do programa é que você desassocie esse prazer e esse paladar nesses alimentos de confeitaria. Então, se a gente troca alguns ingredientes da panqueca por ingredientes que você pode consumir no programa, claro, já é um benefício muito grande não colocar açúcar na tua panqueca, enfim. Mas o benefício do programa é que você vá além, que você pense em novas formas de consumo. Então essa regra é bem importante, porque aí você vai ver que no teu café da manhã, você não precisa necessariamente sempre comer pão ou sempre comer alguma coisa doce. Vai exigir um pouco mais de criatividade. Então não faça nenhuma receitinha de confeitaria durante o programa Whole30. Ufa, depois de ter falado tudo que não pode comer, você pode estar até se perguntando: e agora, o que eu vou comer então? Se você tirou meu pãozinho, tirou minha farinha de trigo, tirou meu queijinho, o que eu vou comer? Tem muitas possibilidades, mas de uma forma geral, o que você pode comer durante o programa Whole30? 1. Proteínas, então você pode comer qualquer tipo de carne. Mas, lembra que eu falei lá do bacon? Sim, gente, você pode comer bacon durante o programa Whole30. Mas olhe o rótulo desse bacon, veja se tem açúcar ou não. Claro que aqui a ideia não é que você coma bacon todos os dias, porque bacon é uma carne bem gordurosa. Mas eu tô trazendo como exemplo porque você pode consumir. Mas dê preferência para proteínas animais de boa qualidade e com menos gordura. E além das carnes, você pode também consumir ovos, que eu tenho certeza que é uma coisa que você vai consumir bastante durante o programa Whole30. 2. Você pode comer todos os tipos de hortaliças e legumes e verduras. Sim, existe uma possibilidade de vegetais que eu tenho certeza que alguns você nem conhece. Mas aqui você pode comer todas as hortaliças, todos os vegetais. Pode comer batata, pode comer aipim, pode comer batata doce. Como eu disse aqui, a ideia do programa Whole30 é a gente focar na qualidade e em comer comida de verdade, e não em restrição de carboidrato e restrição de calorias. Você pode comer todos esses alimentos que são naturais. Claro que existe uma quantidade sugerida para cada um desses alimentos, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas saiba que não existe restrição. 3. Frutas. Você pode comer qualquer tipo de fruta. Sim, pode comer banana, pode comer manga, pode comer qualquer tipo de fruta. De novo, é a mesma coisa para os legumes e verduras. Não tem nenhuma restrição. 4. Gorduras boas. Pode comer gordura? Pode comer gordura, desde que seja uma gordura boa. Mas o que são gorduras boas? Vou te trazer aqui alguns exemplos. Azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, manteiga ghee ou clarificada, azeitona, abacate, coco. Essas são gorduras boas que você pode e deve, inclusive, incluir na tua alimentação durante o programa Whole30 e também depois. As gorduras, elas cumprem uma função bem importante de saciedade. Então é importante você incluir elas na tua rotina do Whole30 e não precisa ficar com medo, gente. Gorduras de boa qualidade são super bem-vindas.
Lembra que eu disse lá que você não pode consumir nenhum tipo de grão? Ou seja, você não pode consumir soja. Então, naturalmente, óleo de soja você não pode consumir. Esses óleos vegetais, como óleo de soja, de milho, de canola e de girassol, eu recomendo de verdade que você não consuma. Na verdade, de todos eles, o único que você pode consumir, mas muito pouco, é o óleo de girassol. Você pode usar o óleo de girassol em algumas exceções para fazer alguns pratos durante esses 30 dias. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma maionese de ovo e eu uso um pouquinho de óleo de girassol, mas são quantidades pequenas e em determinados pratos, mas poucas vezes ao longo dos 30 dias. Bom, eu falei todas as regras do programa. Agora eu vou falar sobre as recomendações. Quais são as diferenças entre regras e recomendações? Regras é aquilo que você precisa seguir. Caso você não siga, você precisa recomeçar o programa de novo. As recomendações, como o próprio nome diz, são recomendações que são sugeridas para que você siga e que vão melhorar a qualidade do teu programa. Mas caso não dê para seguir, tá tudo certo. A primeira recomendação que o programa Whole30 te dá é que você faça no máximo 3 refeições por dia. Então, um café da manhã, um almoço e um jantar. Mas como eu disse, é uma recomendação. Muitas vezes eu faço um café da tarde porque chega umas 4, 5 horas e eu já tô com muita fome. Então, uma recomendação que eu acabo fazendo para mim mesma é: se eu tô com fome, com muita fome, eu como, porque o programa não é para você passar fome, é para você comer o que você pode comer sempre que você sentir necessidade. A recomendação é que não fique fazendo lanchinhos e beliscando ao longo do programa. Então não é para você almoçar e aí passa 30 minutos e você fica beliscando uma castanha, por exemplo, que você pode comer. O importante é você respeitar a sua fome. Outra recomendação do programa é que você dê preferência para a qualidade dos seus ingredientes. Então, se você puder consumir legumes, frutas e verduras orgânicos, é muito melhor. Até mesmo carnes orgânicas que existem hoje, uma maior possibilidade, até mesmo no mercado, são sempre mais recomendadas. Mas feito é melhor que perfeito. E isso não pode ser impeditivo para a gente fazer o programa Whole30. Eu sei que comer só produtos orgânicos geralmente tem um custo muito maior. Se você não pode bancar isso, tá tudo bem. Isso não é um impeditivo para você fazer o programa Whole30. E a terceira recomendação do programa Whole30, que faz muito sentido para mim, é que você faça os seus alimentos. Geralmente, para a gente poder seguir o programa Whole30 com essas restrições, a gente vai precisar cozinhar. A gente não vai poder recorrer para aquele prato pronto, aquela lasanha congelada, mas geralmente durante esse programa você vai precisar realmente colocar um pouco mais de mão na massa, porque você vai precisar refinar melhor os ingredientes. Você pode, vez ou outra, comer num buffet, por exemplo. Eu já recorri a isso durante o programa Whole30. Mas saiba que se você comer num buffet, você não tem certeza de como foi preparado, por exemplo, aquele bife, que provavelmente até foi utilizado como um óleo de soja para fritar. Então dê preferência para fazer os teus pratos quando você está fazendo o programa Whole30. Sim, vai precisar de dedicação, de tempo, mas, sério, vale muito a pena. Sem contar que os benefícios, que eu já falei várias vezes, é de você aprender coisas novas. Então, a minha recomendação é que você faça a maior parte dos teus preparos. Eu sei que pode ser muita informação, que pode te deixar até um pouco confuso do que pode e o que não pode consumir durante o programa Whole30. Além desse vídeo, que eu tentei explicar ao máximo de uma forma mais simples possível o que pode e o que não pode comer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma página com uma tabelinha do que pode e o que não pode. E a recomendação também é que, se possível, você imprima essa tabela e coloque na geladeira, porque aí você vai sempre relembrar do que você pode comer e do que você não pode. Espero que eu tenha tirado todas as tuas dúvidas. E, de novo, se eu não tirei, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudo pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, que é muito importante pra mim. E se você gosta desse tema do Whole30, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque em janeiro de 2024 eu vou fazer o programa Whole30 e vou criar um grupo para chamar pessoas que querem fazer o programa junto comigo. E além de fazer o grupo, eu também vou compartilhar como que tá sendo o programa Whole30 comigo aqui no canal do YouTube. Então ativa o sininho para você lembrar e ver como que tá sendo o programa por aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!